Bem, por falar em abastecimento de água, mais uma adutora se rompeu nessa madrugada em Bauru, na quadra 5 da Avenida Comendador da Silva Marta. O trabalho deve ser concluído por volta das 2 horas da tarde. Por isso, o abastecimento no centro, no Altos da cidade, Jardim Estoril, Jardim América, Jardim Panorama e Jardim Aeroporto deve ser normalizado entre a noite de hoje e o começo da madrugada de amanhã. Sobre esse assunto, nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Alexandre Azanqui, que vai explicar por que o abastecimento de água no geral na cidade anda complicado, né, Azanqui? Apesar de não haver risco de racionamento, segundo o DAI. Por enquanto, nada de racionamento. É isso, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Pelo menos é isso o que o DAI afirma. Por isso eu vou conversar agora com o presidente do DAI, seu Giazoni Cândia, que vai explicar para a gente. Primeiro, em relação ao aplicativo Tem Você, uma das principais reclamações que nos enviam pelo aplicativo tem relação aos vazamentos de água. Como que o DAI tem trabalhado em relação aos mutirões para conter esses vazamentos? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos trabalhado em sistema de mutirão. Estamos fazendo já o 4 mutirão centralizado numa determinada região. Nós temos 5 regiões, no sentido de amenizar esse problema. Entretanto, o vazamento também aumenta. Diariamente surge mais 30, 40 vazamentos. Temos feito o possível, certo, para resolver esse problema. Entretanto, eu devo salientar que para tentar resolver esse impasse, nós vamos ter amanhã uma licitação com o objetivo de tampa-buracos, tanto na rua como na calçada do próprio DAI, daquele buraco que nós fazemos. Isso aí nós podemos centralizar mais no sentido de lutar em favor do problema do vazamento, que é muito sério. Agora eu vou pedir para o Luiz Toledo mostrar, ele já está mostrando aqui o rompimento da adutora aqui na Comendador. Esses rompimentos que aconteceram da semana passada para cá, existe algum risco de falta de abastecimento, de problemas de abastecimento aqui na cidade? Não tenha dúvida. Quer dizer, quando há um rompimento, por exemplo, nesse caso específico, foi projetado para as 14 horas, mas já terminamos. O serviço já foi resolvido, só que para chegar a água e ser abastecido os bairros, já foram até citados, demora um determinado período. Que a água vai subindo paulatinamente até chegar em seu destino, até é demorado. Alguma pergunta do estúdio? Não queria saber, não vai ter racionamento por enquanto, né, seu Giazoni? No modo geral, como está a cidade? Apesar de ter algumas faltas, assim, e alguns bairros no geral, apesar dessa seca e da falta de chuva, como deve ficar o abastecimento na cidade? Na verdade, que pode dizer é o seguinte, o Brasil inteiro está com um problema seríssimo. Nós podemos citar o caso de São Paulo, que está na perspectiva também de 10 mil pessoas ficaram sem água. E outras cidades mais, Campinas, Sorocaba, aliás, eu tenho acompanhado. É o Brasil inteiro que tem esse problema hoje, a situação, principalmente devido ao calor, certo? Agradeço a atenção, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Azanqui, o senhor Giazoni também. Ficou um recado aí para o pessoal também, né? Numa época dessa, também não ficar esbanjando, né?